pessoal, bem-vindos ao Synapse Quiz dessa semana. Meu nome é Pedro Loss e a minha banda favorita é Pure Jam. E eu estou hoje na mesa com pessoas maravilhosas. Eu me chamo Felipe Raime, olá a todos, e minha banda favorita é Aerosmith. Eu me chamo Carol Queiroz e minha banda favorita é Pink Floyd. Meu nome é Gustavo Guanabara e o meu é Foo Fighters, minha banda favorita. Maravilha. Pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou o professor Paulo Pereira, minha banda favorita é o RBD. Não, brincadeira. É o Queen, pessoal. Eu A nem minha já lembrava foi. que essa banda existia. Né? Eu era muito fã, Era bom, cara. Eu fiz uma piada, mas era bom, eu gostava. Você gostava? Gostava. Caramba. Imagina um cara desse tamanho dançando. Não, imagina. Não, na verdade, Ele a minha tem um shih tzu também. Eu tenho um cheats. Ele tá quebrando paradigmas aqui. Exatamente. Nenhum estereótipo Eu vim pra funciona isso. pra esse cara. Ele é um Paradinho. cara grande, mas com um coração Exatamente. É fofo. grande também. Falando em músicas, vocês tocam algum instrumento? Violão. Já tentei, né? Piano. Tentou qual? Violão e baixo. Eu tive um Mas baixo. por que não deu certo? Porque acho que falta um pouco de talento. Então todo mundo aqui tem Nossa, alguma que experiência triste. musical, mas qual que foi o menor instrumento que vocês já tocaram na vida? Menor em tamanho mesmo. Cavaquinho. Tive muita dificuldade, meu Bombô. dedo... Eu não sei porque, mas meu dedo é gordo, né? Gaita. Eu aprendi acordes do Gaita, bom Gaita exemplo. é Aquele verdade. Eu acho violino que do por- Bob Esponja, sabe? Que ele faz assim. Tem um. Eu sabia fazer isso com o dedo da maneira certa, mas eu esqueci como se faz isso. Porque a pergunta agora é a seguinte: qual que é a menor guitarra possível de ser construída? Provavelmente Mas- cabe em cima de um grão de arroz. Esses, Não, mas que ela, essa galera que ela, não- que ela tem que mantém, tocar? que ela mantém as notas. Precisa ser tocável. Eita. É o Precisa nosso. ser tocado. Ah, isso aí. Mas como é que faz tem que dar pra fazer acorde ou não? Só tocar? Não, só precisa ser tocável, Tá. as cordas Eu tô precisam ter pensando sequências aqui razoáveis. no tamanho no comprimento das cordas, se vai ter alguma coisa a ver, porque isso Sim. se diminuir o É. tamanho das Sim, a cordas, frequência das Diminui a cordas está escala, relacionada né? ao tamanho delas ou como elas são estão. ondas estacionárias, não é isso? Eu não sei. Eu não ia chegar tão fundo, mas sim. Vai, cara, você sabe a resposta, aperta Eu não sei aí. não. Senti que tu sabe. Aperta isso. Vai, fundo. vai. Eu É pensei- por aí. Eu fui no pequeno. Não, mas qual o qual é a menor? menor 3 possível? centímetros. Cabe em cima de um grão de arroz. Você como eu que é tinha da citado matemática antes, aí, cabe tem em que ter um cima de um grão de limite. arroz. Aí. Ah, mas uma guitarra grande também cabe em cima de um grão de arroz. Qualquer uma, né? Sabe, eu gosto de pessoas que abusam da linguagem. Mas não, a menor guitarra possível de ser construída é essa 2 guitarra. micron. 2 microns, esculpida em silício cristalino, e ela não é maior do que uma única célula sanguínea. Quê? Ela foi fabricada na Universidade de Cornell para demonstrar uma nova tecnologia que poderia ter vários usos em fibra ótica, monitores, sensores e eletrônicos em geral. Dá pra tocar. Sim, você consegue Se tocar você com tiver ela. 6 micron. Você só não consegue tocar ela com os dedos, infelizmente, mas você consegue tocar ela. Não consegue tocar a dedos nu. Não. Ok, eu gostei do trocadilho. Essa foi... O que é um vomitório? Vomitório. Claramente um... Demorei. É um lugar que você vai pra vomitar? Não. Desculpa, gente. O nome... Não, eu vou dizer que a pergunta ela foi feita de um jeito que... Porque nesse momento a gente vai, um professor falando. Com certeza Eles falam besteira. existem pessoas nos comentários agora que são experts em vomitórios, dizendo o que são vomitórios. Mas o que são vomitórios? Eu responderia a mesma coisa aqui. Eu também. eu Uma também. sala de vômito? É, um quarto, local um de... quarto. É um de local vômito. onde você passou É mal, um você entra encontro lá de e... pessoas que vomitam uma nas Um outras. lugar no hospital que você vai, que ele põe as pessoas que estão vomitando. E se eu dissesse pra vocês que não tem nada a ver com vômito? Tá bom. Provavelmente Ok. você estaria certo e a gente completamente Vou. errado. Não é um lugar pra vomitar. Dá uma dica. Teatro. Nossa, velho. Aí ajudou pra caramba agora. Eu ajudei mesmo. Tem que ver qual É a origem. atrás do palco ou na frente do palco? Depende. Geralmente na frente que eu digo... É naquele Na lugar fre- que fica uma plateia. pessoa que ela É onde fica fica o falando, tipo o teleprompter. Não. Tipo o Eu teleprompter. ia falar que era o espaço onde fica o pessoal da contra-regra. Achei. O que é contra-regra? Ah, é tipo Backstage, o pessoal do... backstage. Não, do... Backstage, é isso? Da frontline, assim. Você tá ali atuando no teatro, beleza? Ok. Aí precisa trocar o banco, por exemplo. E aí vem a pessoa que não é notada e troca o banco pra você. Só do bem. Ok. O cara chama no rádio e fala, chama o cara do vomitório. Eu gosto de Chama o vocês Zé do Vômito. tentando acertar, mas na verdade vomitórios são passagens em teatros, circos ou estádios que permitem a entrada ou saída de um grande número de pessoas. Nossa.
Aí Porque, sai agora, todo por mundo que do vomitando nome? uma na Não outra. faço ideia. Porque é volume. Mas se vocês quiserem fazer um paralelo, é como se todas essas pessoas estivessem sendo vomitadas pra dentro ou Sim, pra fora faz do local, sentido. entende? Funciona nesse sentido. Mas não, a palavra não vem de vômito, mas Legal. É uma analogia. Pra digamos decorar. que seja decorar, uma pra analogia. aprender. E a principal função é as pessoas saírem e entrarem com agilidade numa peça. Então, Aí. porque vocês já foram numa peça de teatro? Já. Já. Eu nunca fui, Sério? sério. Sério mesmo? Porque eu estaria mentindo Nem sobre no isso. City, a tua escola nunca sei. levou. Já fui numa É, peça né? Eu tô me sentindo envergonhado agora. Phantom of the Opera. Então, ó, Eu já essa assisti o semana, Fantasma Rio de da Ópera, Janeiro. mas eu uma nunca peça. fui num teatro. Você já assistiu como Você DVD? tem que... Não, eu já fui num teatro, mas não pra ver um teatro. entendi. Era um teatro que eu fui ver uma banda, alguém tocando impressões de uma Entendi. Cara, Você se nunca foi ver você uma for peça? num teatro, não vai nos da Praça Roosevelt sem antes ler o que vai estar lá no teatro. Porque tem Eu uns não sei nem troços onde muito fica essa Não loucos. sei praça. nem onde fica. Eu tô com medo É lá em agora. São Paulo, é uns troços doidos. Anotado. Se eu for pra São Paulo, Aqui no Rio também tem uns assim, tem uns teatros que tem que dar uma lida. vamos supor que vocês todos sejam estudantes de física. Quer dizer, pessoas que querem entrar em física. Ok. Tu é um estudante de física, ok? Mas- Não, de astronomia. Mas tudo Ok, bem. é física aplicada. Não, é astronomia. Vamos supor que vocês sejam estudantes de física e vocês acabaram de ingressar em Oxford. Só que tem um problema. Oxford acabou de ser fundada. Vocês vão para o curso de física e não tem o curso de cálculo, a matéria de cálculo. Por quê? Me Essa parece eu uma sei. piada. Essa eu sei. Sabe mesmo? Então manda ver, pô. Porque a Universidade de Oxford é antiga. Muito antiga. Então, ela é antes de Leibniz Antes de e Leibniz e Isaac Newton. Newton desenvolverem Quando que, o cálculo, cálculo, a quando que o diferença. cálculo foi criado? Olha, foi com Newton e Leibniz, né? Existe uma disputa entre os dois e, na verdade, os dois foram responsáveis pelo surgimento do cálculo independente, digamos, Sim, né? sim. Mas a gente acredita alguns símbolos a Newton, alguns símbolos a Leibniz, e Na isso verdade, ficou. Como a gente conhece o símbolo da integral, o dx, por exemplo, é Leibniz. Inclusive tem uma, não Newton, né? A notação é mais de Leibniz. É engraçado falar, né? O Leibniz acabou ficando para trás, né? Assim, não é muito lembrado, né? Eu acho que eu nunca ouvi Tem a coisa falar. clássica do enterro de Leibniz e o enterro de Newton, né? Como é que foi o enterro de Porque o Newton? de Newton foi aquela coisa de Foi mesmo? pessoas importantes. Porque ele não Uma parecia ser uma maçãzinha, pessoa sim. muito amigável, assim, né? Muita Existem várias- gente. Por exemplo, a gente até hoje não sabe como que era o Robert Hooke, aquele cientista da lei de Hooke, porque Newton queimou o único retrato existente dele. Pessoa simpática, né? Exatamente. Amigável, né? Tá aí uma Sim, pessoa. sim. Vou convidar pro meu café. Nós vamos Sim, no próximo Synapse Quiz, eu vou Isso aí. convidar o Ai, Newton. é. Versus Robert Hooke. Mas então por que o curso não existia? Eles não Era tinham antes da formulado o invenção do cálculo cálculo. ainda. O curso de física, digamos, ou de ciências exatas, vamos colocar assim, não tinha matéria de cálculo porque a matéria de cálculo não tinha sido inventada ainda. Ela é anterior ao curso. A física clássica surge a partir de, por exemplo, Newton com cálculo e faz a gente descobrir a lei da ação e reação e as três leis de Newton e coisa assim. Interessante pensar isso, né? E já Muito existia maneiro. Oxford. E já existia louco, Oxford. Que louco. E isso é muito bizarro porque a Universidade de Oxford, quando ela foi fundada, ainda faltavam cerca de 200 ou 300 anos, se não me falha a memória, para a civilização asteca, se eu não me engano, chegar no seu ápice. Ah, mas Nossa. os astecas nem faz tanto tempo assim, né? Exatamente. Parece fazer tanto Mas tempo, não faz. mas não faz. É porque eles eram de outro lugar do mundo, assim, Sim, mas sim. eles, tipo, não faz tanto tempo. Sensacional. Que Exatamente. louco. De outro lugar do mundo. Sim, da América não, do tipo, Sul. É, da América, entendeu? Ou América Eles Central. não vieram de um exoplaneta. De outro lugar do mundo. Sabe, Tem- existem tem- programas de um de canal outro de televisão mundo. que dizem o contrário, mas... Não se preocupe, Pedro. É Isso aqui verdade. está melhor que a season finale de Game of Thrones. Nós temos mais estrelas no universo ou grãos de areia na Terra? Estrelas no universo. Eu ia apertando. Porque não tem. O universo é infinito, né? Então. Ele é infinito? Não sei, nunca chegaram no final pra saber. Então, isso é uma questão boa, porque existe o universo observável. É o universo observável, ele é Finito. finito. Né? É. Sim, mas. Acho que a discussão É. maior é o formato, talvez, né? O universo é plano. É, né? Geometricamente, não, é Sim. tipo assim, topologicamente ou algebricamente ele é plano. Isso é Sim, porque sim. duas retas paralelas não se encontram e coisas assim. Só que isso não significa que o universo é tipo plano no sentido, tipo, plano... Sim. A ideia Existe do uma plano mesa, sabe? é- Tipo, terra plana. A ideia de dizer que o universo é plano é que se você... Tá, mas você não terminou.
A resposta era... Ah, A resposta vocês fazem Ah, está tá. correta. É que Vocês você, em Opa, grande um escala, pontinho, se tem que você acertar quiser uma hoje, desenhar né? um triângulo... E eu queria fazer você um follow-up dessa assoma- questão, na verdade, que é... O que tem mais? Árvores na Terra ou estrelas na Via Láctea? A Via Láctea já dá pra Já- ter uma já deu uma noção, é limitada. finita, né? Aí eu não sei também. É entre Eu 100 acho que ainda vou na estrela. Acho Ah, que Mais estrelas na Via Láctea? Eu acho Porque que... parece razoável, não parece? parece. estrela na galáxia não é são como entre nada aqui, 100 né? eu acho que é a Mas a gente fica árvore. com medo, Lembrando Nada que aqui no vocês estão no Synapse. Synapse Quiz. Exatamente. Então nada aqui é o que Exatamente. A parece. gente vai com medo, Então são né? árvores. Árvore. Certa resposta. Existem mais árvores na Terra do que estrelas na Via Láctea, nossa Cara, galáxia. Isso aí pra mim É, Vocês eu têm não alguma- saberia dizer quanto de árvore tem, É. mas eu sei que de estrela é entre 100 e Se eu 500 não me bilhões de engano, estrelas. entre 100 e 200, né? 100 ou 400 É. bilhões de estrelas na Via Láctea. Andrômeda, por exemplo, tem cerca de 1 trilhão. Isso. Quantas árvores As árvores vocês eu não sei. imaginam que existe na Terra? Pela resposta, mais. Mais de bilhão. Sim, é mais que 1 bilhão. Mais que 100 bilhões, desculpa. Mais do que 100 ou 500 bilhões. Quantas estão 217 na bilhões. nossa Amazônia? Ok, aí a pergunta fica mais Bilhão, complexa. sei lá. Existem cerca de estimadas 3 trilhões de árvores no planeta Terra. Sério? Vocês conseguem imaginar nesse número? Surpreendente, Isso é que surpreendente. louco. Existem Nossa. realmente mais árvores no planeta Terra do que estrelas na Via Láctea ou Andrômeda. Sim. Nas duas juntas, na verdade. Caramba. Nas duas juntas. Melhor conferir essa fonte, eu tô aqui. Não, pode... Você poderia me mandar o link Interessante desse, é como desse esse seu cálculo artigo foi no feito. Google? Interessante é como esse cálculo foi feito, na verdade. Porque como que se calcula quantas árvores existem na Terra? Cara, saiu com a prancheta, fez O jeito mais comum seria você pegar um satélite. Sim. E realmente é isso que a gente faz. A gente mede a área, tipo, verde com comprimento de onda e consegue ter uma noção, mais ou menos, dividido pela área de uma árvore média, quantas árvores existem no planeta Terra. E É assim mais ou que a gente menos chega como no resultado. define a quantidade de gente num determinado espaço. Como quase sim. tudo, assim, na vida, né, números grandes são estimativas. Estimados. Então, não são, tipo assim, certezas E se a gente combinasse todo mundo contar uma árvore dá pra... e depois daria, juntar a né? informação? 7,5, né? Isso, bilhões Não, de mas eu pessoas. poderia contar mais de Recentemente, uma. inclusive recentemente, fizeram aquele projeto de plantar Qual 20 contabilidade? milhões de árvores, né, no mundo. É. Exatamente, foi bem legal esse projeto, vocês ficaram sabendo? Sim. Team Trees. Team Trees. Cada $1 doado seria plantado uma árvore em algum lugar do mundo E deu com mega vegetação certo. nativa. Deu mega certo. Sim, Eles estão de certo. parabéns. Eu doei meus dólares. Quantas pessoas já viveram no planeta Terra? Ai, meu Deus. Montão serve a resposta? Não serve de resposta um montão. Quantas pessoas existem hoje? Hoje são 7 bilhões, não é isso? Pouquinho 7 mais. 7,5. 7, alguma coisa. 7,5. 7 mil. É isso mesmo? Eu não sei, tô chutando. Vai que acerte. Não, eu acho que tá mais pra 7,43. É, eu não por sei. aí. É 7 bilhões e 7 bilhões eu tenho certeza. Não, ok, vamos, Eu mesmo contei. vamos se preocupar com a ordem de grandeza. 7 bilhões. 7 Uma bilhões. estimativa, ok. Quantas já viveram? Quantas já viveram? Uma boa pergunta. Putz. É, Trilhões. Quase. Vai ser de novo aquele trabalho em grupo, né? Não. Na Quatro. verdade, não tá em trilhões. Não chega. Não. Não chega em um Trilhões. Não chega em um trilhão. Não chega no trilhão? Mas é um número grande. Caramba, não chega no trilhão. 850 bilhões. Demais. eu chutaria não tão alto, não. Eu acho 500, que sei lá. eu botaria 30 bilhões. Mais. 50? Mais. Ok, eu vou dizer. 108 bilhões de pessoas é o que a gente Tem estima. mais Mas árvore. peraí, desde o surgimento do Homo sapiens? Ou desde o Desde o surgimento do Homo Australopithecus, sapiens. Neandertal? Do Homo sapiens. Tá. Pode crer. Sapiens. 7% de todas as pessoas que já existiram provavelmente estão vivas hoje em dia. Isso é assustador, não é? É porque nunca, a gente nunca teve uma população Sim. tão grande, né? E outra coisa, vocês já pararam para se perguntar se, ok, vamos supor que em algum momento, num cenário hipotético, toda a civilização iniciou em, tipo assim, um pequeno grupo de pessoas. Se um casal tem um filho, então um casal se transforma num filho que tem, por exemplo, com outro par faz mais um filho, e assim vai tipo, exponencialmente aumentando a população. Por que a gente, se fosse só fazer isso, a gente deveria ter, eu acho que na ordem de 35 bilhões de pessoas vivas hoje. Por que a gente não tem? Tem as doenças que mataram muita gente, né? Só elas não conseguem não explicar. Não por quê. fecha a conta. Não fecha a conta. O problema está na nossa suposição inicial.
Vocês querem a resposta? Ou vocês querem... Não, vamos discutir. Ok, doenças sim são uns motivos, porque até se pensar o seguinte, se um dos elos da cadeia é eliminado logo no começo da cadeia, no final Uma isso elimina uma interferência quantidade muito diferença grande de gigantesca. pessoas, ok? É uma estimativa, né? É. Mas e aí? Mais um motivo? As guerras. Também, mas guerras sozinhas não são o suficiente para explicar isso. Guerras mais doenças não é o suficiente. Então tem outra razão sem ser essa de um dos elos quebrar ali, já tem uma outra razão específica. Eu não faço ideia. Muitas vezes a gente está considerando que esses pares são sempre pessoas diferentes. Na verdade, muitas vezes isso em grupos pequenos poderia acontecer dentro da própria família. Sim. Então, a gente não tem, tipo assim, uma quantidade tipo, grande de geradores, digamos assim. Então, esse número, essa árvore, essa pirâmide de pessoas é muito mais estreita do que a gente imagina. Entendi. Sim. Que ele não abre tanto assim, né? Não é exatamente uma progressão. De dois na em verdade, dois. não é. Não é é. um modelo que Não se é, aplica. exato. Tá. O modelo 2 na Literalmente. N famoso que a gente ensina, pelo menos para bactérias funciona, mas para seres humanos não. É, exatamente. Quem foram os primeiros a descobrir a agricultura? Os caçadores-coletores. Eu acho que eu sei lá. Os egípcios? Foi no Egito. Eu queria que eu Rio tivesse Nilo? um sinal que nem o que vocês têm, mas para sempre que vocês erram uma pergunta. Dá choque na Eu cadeira. vou fazer o seguinte. Dá choque na dele. Tá errado. Olha, lá no livro do Sapiens. Mas percebam que eu disse quem foram os primeiros a descobrir a agricultura. Eu fiz uma pegadinha. Ser humano. Exato. Não, eu não estou me referindo exatamente aos primeiros local. seres humanos. Que Eu estou me plot referindo aos primeiros seres vivos a usarem a agricultura. Essa foi pegadinha. Isso é pior que o Enem, isso aí. Definitivamente pior do que o Enem. Por favor, não me odeiem por esse tipo de coisa, mas... Caramba, algum animal que Obrigado, planta? Pedro. A pergunta que eu poderia ter acertado. Não, tipo assim, se pensar que plantas, abelhas, elas, né, teoricamente Polinizam. polinizam. Mas não e tal. são Mas seres não é humanos. Mas uma elas não polinizam agricultura. conscientemente pra consumir Não, depois. É, alguma- então, não é. Depende. As Depende. abelhas, sim, elas guardam mel nos favos. Na real, elas vomitam o mel nos favos, né? Vamos parar de ser chique aqui e não falar a é realidade. os pássaros também, né? Mas assim, não é proposital. É. Formigas. Formigas. Existem- Não faz sentido. Existe uma coisa chamada agricultura de formigas, talvez eu possa usar esse termo. Formigal. É uma agricultura formigal, digamos. E Formicultura. existem alguns tipos específicos, algumas espécies específicas de formigas que cultivavam fungos. Ou, não no sentido cultivar que a gente usa, tipo, assim, sabe, é um pouco diferente, mas de certa forma cultivavam fungos e elas provavelmente surgiram em florestas úmidas da América do Sul, nossa terra, de 55 a 65 milhões de anos atrás. Sensacional. As formigas estavam à Mas frente. você sabe Bem que longe faz dos seres sentido. humanos. Não tem as fazendinhas de formiga? É, Tem esse, Existem tem esse fazendas de nome? formiga? tem É. esse nome, é Quando o de, pessoal- de agricultura até o nome, alguma Sim, coisa assim, é. né? As Nunca viram fazen- Ants? As fazendinhas de formiga. O pessoal, filmezinho, um aquáriozão e é uma Formiga. Mas é fazenda aquele de vida de formiga. inseto também. Vida de inseto. Não, mas não é sobre... É sobre formigas. sobre formiga, mas entendi, tá. Tem um passarinho. Eu tinha um negócio legal pra perguntar, pode? Pode. A gente falou de abelhas, não falou? E são hexagonais, né? Onde elas depositam. Vocês sabem dizer por que tem o formato hexagonal? Ele sabe. Por quê? Não, eu sei. Não, vai lá. Tu Eu pode dar a sei. resposta. É o estado de menor energia para... Aí ele foi com um lado de física, né? Um lado matemático da coisa. É a maior área possível que você consegue com o menor gás de energia possível. Perfeito. O hexágono é a figura geométrica plana que consegue ter o menor perímetro com a maior área, a melhor razão. Então, por isso, o sinistro é saber como que a abelha sabe disso, né? Como é que ela faz? Tentativa Mas e sabe erro. por que eu Não. sei disso? Mas Sim, sabe por que eu Tentativa sei e disso? erro. Provavelmente é várias genial, que né, fizeram assim. formatos, sei lá, de estrela, por exemplo, Não rolou. caiu com ela. Mas sabe por que eu sei disso? Uhum. Por conta da astronomia, que telescópios com espelhos muito grandes, eles começam a própria gravidade Sim. deformar o espelho. Então, a melhor maneira que encontraram para construírem telescópios cada vez maiores era exatamente dividir em hexágonos. Hexágonos. E depois você constrói Isso um grandão, tipo 40 essa metros. presença matemática na natureza é uma coisa A gente linda. olha para a muito natureza louco, e né? copia, né? Assim, Lindíssimo criar isso. tecnologia. Já que a gente está falando de
comprimentos e formas e coisas assim na natureza, qual que é o comprimento total de todo o DNA em cada célula do corpo humano? Ai, Eu meu sabia professor essa. falou isso. Eu também já... Nossa. Alguém já essa. falou Nossa. isso, se espichar o DNA. É gigante a parada. Quantos cromossomos a gente tem no total? 22. Não. 40 e pouco. 20. Cada célula, na verdade. Eu tô com medo de falar alguma coisa. É 24, não é cromossomo? Não é 23? 23. 23. Acho que é 24 quando você tem algum problema. Isso. É, sim. Ok. Não sei, realmente. Quanto DNA, se a gente esticar o DNA como se fosse uma fita única, porque o DNA é uma hélice, digamos, de nucleotídeos. Adenina, citosina, Guanina. Guanina, Guanina, tinina. Como é que é? e uracila Ácido no uracila no RNA? No RNA é U. Eu acho que é uracila, eu acho que é uracila. Eu acho que é uracila. Muda Ok. uma do DNA pro RNA. Mas se espichar... Quanto que a gente teria se Dá pra dar espichasse? vou chutar altão, uma volta na Terra aí. Pode chutar mais. Meu Deus. Sério? Pode chutar mais. Sinistro. De um ser? Pode chutar mais. Uou. Pode, vamos lá. Mais 2 longe. voltas? Na verdade, eu vou... Eu não faço a mínima ideia. Eu também não. Se a gente pegasse todas as células do corpo humano e esticasse todo o DNA do corpo humano, a gente poderia fazer 17 viagens para Plutão de ida e volta. Muita coisa. Caraca. Isso são só Nossa. Muita coisa. uma vez a ida até Plutão, do Sol até Plutão e voltando, 1,2 vezes 10 elevado a 13 metros. Nossa, Isso é uma distância bastante grande para, tipo assim, Muito. percorrer com fitas de DNA que estão dentro do nosso corpo nesse Sim. exato momento. Tipo, Ai, Carol, quem disse que você não é grandona? É. Tá vendo? Fala assim, se Como espichar assim? meu DNA... É. exatamente, você tem Se uma... vem Deixa meu Plutão, você DNA joga o pra braço ver. assim, tipo, vai dar o DNA. É. A rainha Maria Antonieta, ela ficou famosa, digamos, por um penteado que ela fez. Um penteado puff, digamos. Era um penteado... Já visto uma foto desse penteado? Já, claro. É um penteado grande que o cabelo fica... Vocês também provavelmente já viram uma foto desse Eu penteado. não sei nem quem é essa. Maria Cortem as Antonieta. cabeças. Ah, tá. Sabe, pausa nessa trivia. Obrigado. Eu- Porque a próxima trivia ia ser a segunda. Quem falou que comam brioche? É a Maria Antonieta. Não. Não. Não, Clarice Lispector. Na É que o verdade, Edgama foi embora, cara. Alguém tem que substituir. historicamente, a gente diz que a Maria Antonieta, quando se deparou com um grande problema de fome durante a Revolução Francesa, falou que comam brioche. É. Sendo que ela tava lá com um banquete e Exatamente. tudo. E Só mandou que a população ela comer. nunca falou foi isso. É, eu já ouvi falar que ela nunca falou. Isso foi uma propaganda Bizarro, né? das pessoas da Revolução, pra tentar, tipo assim, demonizar. Ela até, tipo assim, era uma pessoa razoavelmente ok, sabe? Uma pessoa razoavelmente, tipo assim... É tipo no WhatsApp na época, né? Exatamente, É exatamente. fake news que Tomem vai cuidado. Só que É, naquela né? época não existia CPI de fake news, então, infelizmente, isso entrou para os livros de história, alguns. Então, mas voltando à pergunta, quanto tempo demorava para aquele penteado famoso, grande dela, ficar pronto? 3 horas. Eu ia falar 4. É porque era uma peruca, não era? Existiam elementos que não eram originalmente cabelo da pessoa. Eu vou tentar ser o do contra e dizer 15 minutos, sei lá. Sério? Mentira. É sério? Tá de sacanagem. Ele leu. Tô brincando, tá errado. É certo, não, tô brincando, é certo, acertou, 15 minutos. Antes que eu me fale. Eu gostei da sagacidade de ter chutado É assim. sério? É sério, é 15 minutos. Você falou 2 horas, 3 horas, eu falei, ué, cara. E é um penteado, que é um largava em cima. Existia um elemento de, por exemplo, crina nem de sei quem é a cavalo. mulher. Crina que se fala, crina de cavalo. E também alguns arames e mas muita pomada, tipo assim, de cabelo pra deixar aquilo pronto. E esse penteado, na verdade, virou uma febre na França. Todo mundo queria ter esse penteado. Engraçado como, tipo assim, essas coisas de moda acontecem e por causa de um elemento eles viram, tipo, um símbolo de uma era. Porque quase todas as pinturas daquela época, ou gravuras daquela época, Sim. vocês vão ver esse penteado. Então, da onde que vem... Eu tô mudando bastante o assunto agora, mas... Da onde que vem a cor rosa das bolachas recheadas sabor morango? Eu esperava que fosse do morango. É do não, assim, corante é um corante, morango, né? obviamente. Sei lá. É um Mas de onde corante... vem esse Tinha que perguntar um engenheiro de alimentos. Cor rosa. Alguma coisa... rosa? Eu ia dizer alguma coisa ácida. Surpreendentemente, é ácido, mas não é rosa. Ácido É, pode sulfúrico. ser qualquer coisa que diluído com branco fique rosa. Porque... branco porque... É verdade, ok, entendi. Eu voltei nessa loja de Qualquer arte coisa quando- no sentido, tipo, vermelho. Mas você diz a substância, né? Exatamente. Não faço É uma ideia. substância de pH alto, necessariamente. Beterraba.
Não. Um bom chute. É um ser vivo. É um ser Nossa, vivo? sério? Rosa? Ai, meu Deus. Nossa. É um ser vivo. Então vai ser algum fungo, alguma bactéria? Não. Olha. São pessoas? Tipo, bebê. Como assim? Na verdade, a coloração vermelha vem de insetos esmagados. Que delícia. Alguns tipos bem específicos de insetos que já são usados pelos seres humanos há muito tempo. Então, bolacha de morango não é vegana. Então, você Não. está dizendo que as Insetinho. pessoas comem insetos Viscoso, mais esmagados. gostoso, né? Sim, e na verdade isso não é espantoso nessa cor vermelha, porque vários alimentos, na verdade, possuem limites legais, existem leis que limitam, por exemplo, a quantidade de patas de inseto que podem estar dentro da manteiga de amendoim. Que delícia. Existem leis que faz- regem isso, porque, sim, porque existe, verdade. existe esse Cara da tipo... Carol aqui, ó. Não, exatamente. Não, e nesse momento tem alguém no Quantas YouTube patas ali eu já vendo comi na minha vida? uma bolacha na boca, assim, fazendo assim. Obrigado, patinha de Pedro. Obrigado, barato, Pedro. né? De nada. Todo E mundo por em casa tá estragar, agradecendo. desculpa por estragar a bolacha de morango pra vocês. Mas é uma informação Mas eu prefiro interessante de de chocolate. saber. Muito legal. Ai, não é inseto, é outra coisa pior, né? Vocês já comeram insetos alguma vez na vida? Ah, eu acho que tem um estudo que fala... Estudo não sei Eu já se é um comi. estudo, uma curiosidade que a gente come muitos insetos sem perceber durante a nossa vida. Eu já comi real Se mesmo. você Sabia que, na dorme verdade, de boca isso é um aberta, mito? provavelmente Mentira. Isso é um mito. Mentira. Existe um artigo famoso, na verdade não é um artigo, é uma história, tipo um conto, uma crônica, eu acho que eu posso dizer desse jeito, que nesse conto contava que um ser humano, em média, consome uma aranha por ano dormindo, acho que é uma aranha por ano, alguma coisa assim, dormindo de noite por causa da boca aberta, né? Isso é mito. Não existe nada que... Quer dizer, que eu provavelmente alguns de nós consumimos alguns É, a gente insetos. deve comer uns mosquitinhos. Porém, e não tal. existe nenhum artigo sério feito com isso, sabe? Mas vocês já perceberam que... Não, melhor não falar, Tem não, uma que a Bebê coisa- só foi comigo. Assim. Por favor, Não, já, pode já falar. aconteceu algumas vezes, tipo, você tá andando e do nada... Sim, já. Aí Ai. tu, pô, calma Dando aí, aula, né? dando aula. Aí, às vezes, você vai comer Já, um já chocolatinho, tem uma formiguinha ali, mas... Não, mas tem uma coisa Aí tá real, que é um preguiça de prato. É... Que é Não, ele- farofa de tanajura. Fazendo aquele que te colheu Vocês já, mesmo. vocês já ouviram? Vocês já comeram? Não. Isso é, inclusive é gostoso. A farofa, que é a bundinha daquela... Eu tive que falar porque, de fato... A bundinha daquela formiga grande. E aquilo ali tostadinho com a farofa. Onde tu comeu isso? Lá, rapaz, onde eu moro é um negócio meu, né? Eu gostei da comeu escolha as- de palavras. a gente comeu a as coisinhas, bundinha é, a bundinha daquela tostada. formiga grande. Sim, Tá Então eu fico na pensando, jura. tipo assim, eu tô pensando em algo muito desproporcional nesse A exato tanajura. momento. É porque a Que é a tanajura, na tanajura. verdade, é conhecido por ter a bunda Não. maior. É. Eu não sei. A Aqueles tanajura bondinhos é... só pra jura. É. Você nunca ouviu chamarem, tipo, E é gostoso, mulheres gente, de tanajura porque elas têm a Tem a bunda bunda grande? É outra Não. geração, gente. Tinha uma Também música que nunca ouvi fazia falar. isso. Sério? Não, Tinha uma sério? música, tinha Eu não uma sou dessa música. geração, eu Ana não me sinto Tanajura. representado por essa Era um geração. pagodezinho. É. Vocês literalmente Galera mais sim. antiga aí. Vocês literalmente Tem são uma boomers. música. Eu tenho 42, filho, eu sou Tanajura, não mais tem que quem isso. lembra aí. Eu sou mais do que isso. Você não é boomer. Não, não. Não. Se você fosse mais velho, você É. seria. Qual é a colina mais famosa pelo seu nome? A colina? A colina. Colina. Gente, esse episódio tá muito difícil. Esse tá mais difícil. Assistam os outros, que eu juro que eu sou mais inteligente. E engraçado, esses vezes, sei lá. Por que motivo uma colina teria um nome famoso? A Por ser colina. muito alto. Sejam criativos. Não é por ser muito alta. Larga. Porque é um filme, pareceu num filme, É. uma história, um conto. Muita Boa gente vai lá resposta. nas praias do Piratas do Caribe por causa do filme Piratas do Caribe. E se eu Inclusive, eu dissesse chamo pra essas praias vocês- de praias de Piratas do Caribe. Que é por causa do nome grande. Jesus! Nossa, velho. Taumatau, Acata, Giga, É no Mano, Havaí? Nova Zelândia. Vocês conseguem dizer esse nome? Não. Tá, vamos lá, todo mundo junto, tá? Em 1, Tá 2, Tá. 3. Taumatau, Akatangi, Hanga, Koaua, Tomatea, Turipu, Kakapi, Maunga, Eu já rodei aqui já. Ele treinou em casa. Já rodei aqui já. Natahu. Isso considerando que a pronúncia é Natahu. Não, de certeza a Depois pronúncia. vocês De certeza a sincronizam aí. pronúncia não é assim. No is the longest place. Qual é o animal dominante do planeta Terra? Eu ainda tô ali no ser nome. humano. Ser humano? É o mais fácil de dominar. É o mais fácil de dominar. O que ele falou? Não são seres humanos. Não sou Formiga. Não são formigas. Mas tem Dominante em Mas qual tem muita sentido? formiga, concordo, tem muita Não é a formiga. quantidade, é dominante. Eu tô fazendo um jogo de palavras, na verdade, porque eu quero dizer qual que é o ser vivo que mais tem habitantes, digamos, Ah, indivíduos. Bactéria. Exatamente. É. Aí, Vocês têm aperta alguma aí, noção? Vocês têm alguma noção de quantas bactérias existem no planeta? Muitas.
Isso é uma boa estimativa. Mas ok, nós temos 7 bilhões de seres humanos e cerca de 4 quatrilhões de quatrilhões de bactérias na Terra. Elas literalmente dominam o planeta. Dominam a Terra, então. Sim, literalmente. Sim, se vocês querem algum animal Dá que... pra criar um canal no YouTube com foco nelas. Vai bombar. Mais que o Whindersson Nunes. Bactéria todo dia. Aí, Bactéria tu tudo. deu mole. Eu perdi uma chance. Não, eu fui botar o nome do canal Ciência Todo Dia para as pessoas poderem perguntar por que não tem vídeo todo dia. Essa foi a história da minha vida. É que você pode ver o vídeo todo dia. Não significa que você vai lançar vídeo todo dia. Mas as pessoas não entendem. Tá, mas você pode falar isso. Eu tô triste. Aí é ciência toda semana, toda Exato. semana, todo ano. Exatamente. Toda Ciência toda quinzena. eclipse. Toda quinzena. É bizarro. Quantas orelhas eu tenho? Se Deus quiser, Meu duas. Deus, lá vem. Nesse lado. Uma só. Nesse lado. Outra. Quantos olhos eu tenho? Desse lado um, do outro lado outro. O que é isso? Metade. Simetria. Simetria. Que tipo de simetria? De um eixo. Ok. eixo. Tem um eixo aqui que divide em 2 lados. Sim. Que tipo de simetria é Hemisférica. essa? Hemisférica. É. Espelhar. Bilateral. Bilateral. Nossa, eu pensei isso, mas Por eu pensei, que seres humanos e muitos outros animais são bilateralmente simétricos? Nossa. Boa pergunta. Nossa, velho. Ó, minha professora vai ficar bem chateada comigo. São sabe? bilaterais. Os olhos eu sei que é porque o cérebro ele precisa de duas dois imagens ângulos diferentes para pra você fazer ter um- visão espacial, Mas será né? que isso tem alguma coisa a ver com a evolução? Sim, tem uma coisa a ver com evolução. A forma como a gente se adaptou ao planeta e tal. É porque tem a posição, Eu até a acho que do posição. ouvido também, né? Se pensar, tipo assim, você deve ouvir, Você tipo tem que assim, ter duas né? informações para poder. Se não me engano, nossos ouvidos têm um padrão cardioide de captação de ruídos. A gente consegue ouvir em uma certa direção vantajosa. Mas o ponto engraçado é que ter uma simetria bilateral não é vantajoso energeticamente para um organismo. Que gasta muito energia. Gasta muita energia fazer esse tipo de simetria, em termos de evolução, digamos. Sim. Só que, por incrível que pareça, nós seres humanos somos estranhos, caixinhas de surpresa, e nós somos mais atraídos por coisas simétricas do que por coisas assimétricas, por Contou exemplo. que a beleza Sim, é a sim. simetria, né? Exatamente. Mas para não dizer que a razão é só, por exemplo, por beleza, por estética ou por atração, também andar quando tu tem uma simetria bilateral se torna um pouco mais fácil, Mais porque não fácil, precisa você- ficar compensando energia de um lado para o outro no Sim, corpo e o sim. movimento como um todo se torna mais facilitado. É, Só que tanto isso- quando a gente tem alguma tipo de anomalia, uma perna menor do que a outra, isso tudo dificulta, né? A Exatamente. assimetria dificulta a gente. O que é isso? A volta que ele deu para chegar É. nisso. não intencional, eu juro que isso não foi intencional. Sério, parece aquele negócio de tortura que a gente tava falando lá. Dama de Ferro. É, Iron, Dama de essa é Ferro. Iron Maiden. Iron Os Maiden. caras vão sair da banda ali de 10 de dentro. Ou é uma... Não é um Armadura. instrumento de tortura, Não é uma armadura? é um tipo de armadura que não é usado em vida. Em vida? É um Ah, caixão? É um túmulo, É um- então, né? Isso é um traje funerário chinês feito de jade. E a intenção desse traje feito de jade era proteger os guerreiros na outra vida. A crença deles, né? É. Que doido. Mas Fofes. como vocês podem ver, Fofes. o traje ficou parado esse tempo todo. Então, acho que ele não teve muito a sua função. É. Ele não atingiu... Eu acho que ele, na verdade, prendeu a pessoa aí, né? Ela não subiu pro outro mundo. Deve ser muito prático, né? Pesado, difícil de... É, carregar até o céu, É. isso deve ser mal pesado. Nossa. O que torna a carne dos salmões rosa? Ah, e alguma coisa Os que eles insetos comem. esmagados da bolacha. Aí, não são insetos É esmagados. alguma coisa da água que eles comem. Ai, não sei. Tem a ver com a comida? É, que eles... Não É, sei. tem a O ver. que eu tô tentando enganar? Pode tentar. Não, Esse eu juro. programa, a Não, eu base juro, desse eu já programa ouvi falar. É alguma coisa, ou é da água do mar que eles estão, não sei, ou é alguma coisa do organismo deles que eles comem e transformam. É alguma coisa do organismo que eles comem. Na verdade, é um pigmento de algo que eles comem, que faz parte da alimentação deles. É alguma Todo coisa, salmão? tipo alguma bactéria, Ah, é. alguma coisa Isso do é o mar. plot twist que vem depois. É o plot twist. É o Game of Thrones Mas da tem parada. salmão branco, né? Alguma alga específica? Exatamente porque a dieta deles é diferente. É alguma bactéria, algum fungo, alguma coisa, não sei, que tem... Não, é um pigmento, uma molécula chamada caroteno Ah, claro. que está na dieta deles. Caroteno, por exemplo, tem na cenoura Sim. ou que bicho do mar que tem caroteno?
O salmão. Ok. Muito boa, muito Eu boa. gostei. Ok, boa. Que bicho do mar que tem cara tendo caranguejos. Camarões. Camarão. Então aí que tá, o salmão Era fácil. rosa que a gente vê, que geralmente é criado em cativeiro, pro salmão não ficar com a carne branca, porque ele tem uma dieta diferente, os agricultores de salmão, eu posso usar essa... Piscicultores. Os É, piscicultores. apicultores, não é? Apicultores, não é de É picada de abelha. abelha? Abelha. Porque ape de É picada... piscicultores, acho que é piscicultores. Não, Piscicultores. aquicultura. Acredito não, que sim. Não é. Bota Apicultura criadores, Os que fica agrícolas de tranquilo. Os abelha. criadores de salmão, Isso. intencionalmente... Nossa, tinha um amigo que fazia curso de pescador. Isso parece um curso interessante. Então, mas Carangue tinha um pescar. nome. Não é apicultura, é de abelha. É de abelha. Apicultura de abelha. Então não sei. Deve ser É, piscicultura. agropecuária. Mas- Eu aceitaria, Aquicultura. Tá mais perto, eu né? aceitaria piscicultura sem A partir Não, de não hoje é é. piscicultura. A partir de hoje. A partir de hoje é. Tá no Acabamos YouTube, de é verdade. definir. Exatamente. Então, e quando os agricultores de salmão criadores, criam o criadores. salmão, exato, os criadores de salmão criam salmão em cativeiro, eles intencionalmente colocam camarão. esse pigmento, não camarão necessariamente, mas eles Não sabia colocam dizer. esse Ah, o pigmento na pigmento. comida, por exemplo, na ração, Isso, na ração, justamente para o ração. salmão ficar com a cor Então, mais cor. rosada. Naturalmente, um salmão de mar, provavelmente ele tem uma carne mais pra branca do que... Se ele se alimenta de camarões, provavelmente ele tem uma cor um pouco mais... Entendi. clara. Só que é Mas muito não comum, esse. por exemplo, ouvir pessoas dizer para cuidem muito com o salmão que vocês compram, porque salmão de cativeiro a carne é mais branca e não sei o que, eles injetam tinta para fazer ele ficar laranja. Não, isso Sim. não é verdade. Na verdade, Eles eles só dão mais colocam esse alimento. pigmento na alimentação para fazer o salmão ficar um Aí. pouco mais corado. Por que quem não Interessante. gosta de um salmão tipo mais cor de salmão? É. A cor é bonita, né? Mais cor de salmão. É tão Não, e bom o que a pior cor é que salmão. tem agora- É. O pior é, existem tintas pra você pintar. É cor Salmão. salmão. Salmão é. Claro, Salmão salmão- é uma cor. Salmão é sua própria, assim como laranja é a sua própria cor. Sim, O é. salmão é uma tonalidade entre o rosa e o laranja, assim, né? Tipo, É? Não. Tipo um carmesim? É tipo um Eu sou salmão, péssimo com sabe? isso. Eu sei só as cores básicas, eu acho. Eu também, sou nessa. Também. Eu olho um verde e falo, verde? Não, é azul. Merda de artista. Qual foi a intenção de Piero Manzoni ao expor sua obra intitulada Merda de Artista? Ah, eu acho que é uma crítica social de que as pessoas consomem qualquer coisa que vem de artista, então compra aí logo a merda do artista. Nada a ver. O É artista italiano buscou fazer uma crítica ao público que aceitava qualquer coisa Aí, como ó. arte, Caraca. desde que feita por um artista renomado. Tu leu a resposta? Não li. Ok, É pô, que é meio... porque exatamente, tá perfeito. Mesmo que fossem suas próprias fezes. Então, essas... Falhou a crítica dele. Porque essas latas foram vendidas a preço de ouro. Na verdade, mais caro do que ouro. Batendo o recorde de 275 mil euros em 2016. Então é uma merda que vale mais do que barras de... Exatamente. E tinha de fato ali dentro? Tinha? Entendeu? Tinha. De quem? De que Uau. artista que era essa Dele. merda? Era dele Nossa, mesmo? Eu acho legal porque isso é tanto no sentido literal quanto no sentido figurativo. De que artista que era Essa merda. É, exatamente. E o nome dele é Merda, já. Piero Manzoni. Piero Manzoni. Provavelmente italiano. Se eu estiver errado, eu espero que alguém me... Piero Manzoni. Eu consigo falar, eu consigo sentir o consigo- italiano. consigo sabe? fazer assim, é italiano. Precisa, então, ó. Toda vez que Eu não consigo fazer tipo Pedro, sabe? Eu não consigo fazer assim, então meu nome não é italiano. já. Pietro. É Pietro. Pietro Manzoni. A última pergunta desse episódio. Vamos lá. O imperador Calígula... Vocês já viram a história? Calígula? Calígula. Calígula. Eu já Passou ouvi de- falar, mas eu não lembro. Sim. Ele era meio maluco. Sim. Essa é a Total. história. Não Ele era meio conheço. maluco. Muito um imperador doido. maluco. ok? Não conheço. Sim, o Imperador Orgias e tudo mais. Exatamente. O filme dele... O filme dele... Ótimo filme, não assistam. Ele retrata isso muito bem. É antigo, bem antigo. É, Muito Calígula. Eu era antigo. criança, passava na televisão. Então faz muito tempo mesmo. Passava no Corujão. também. Passou na televisão, sério, passou. Eu Passava na assisti televisão? também. Passou e era assim, o horário que a criança... Aí falava assim, bota as crianças pra dormir. Não, era no tudo mais. Corujão, que era à noite. Corujão. Quem lembra tinha de Corujão? propaganda. Vocês estão Corujão, entregando a eu idade de lembro. vocês. E passou o filme em 2 velho. dias seguidos, se Nossa, eu não me eu engano. virava madrugada assistindo filme no Corujão. Eu não sou dessa época. Passou. Claro que é. Calígula Claro passava que ali não. de vez em Nossa, eu quando. lembro que passava aquele filme. Qual que Eu é gosto que aquele ela ficou filme? injuriada agora. Sociedade dos Poetas Mortos. Esse filme é muito passava bom. passava direto no Muito Corujão. bom. Esse filme é maravilhoso. Sociedade dos Poetas Mortos. Passava direto Sim, no Corujão. lindo. Esse é um Oh, clássico. Captain, my Lendo, Captain. lendo. Muito Passava, Isso é eu lembro lindo. que passou uma vez aquele Meu Nome é Rádio, que também é muito bom. Passava Muito bom. no Minha irmã Corujão. me falou desse filme uma vez, mas eu nunca assisti É esse muito bom. filme. Mas dizem que é bom mesmo. Ai, não, E é uma Corujão história, era só- uma história real, o rádio. É? Isso que é legal, baseado em fatos reais.
Eu vou assistir esse filme, vai adicionar na minha watchlist de No filmes. final do filme, Só não ele bota o aparece. Calígula, por favor. Ele aparece. Ele aparece. Em qualquer filme que o Outra Calígula pessoa. entrar, eu acho que atualmente o filme hoje em dia só iria pra sites, Sim, sim. sabe? É nesse Nesse tipo de É site. bem sabe? pesado. É. Exatamente. É? Calígula, O imperador Calígula deu um espaço de destaque para o seu cavalo na sociedade romana. Qual era? ele era... Ele era alguma coisa. Ele era tipo um ministro duque, de alguma alguma coisa. coisa A assim. mínima ideia. Ele era É um duque, ministro um da príncipe, guerra, é. alguma coisa assim. Ministro do General, transporte. general... Ministro. Faz sentido. Faria sentido. Hoje pararam Até de que botar até- cavalo, botaram burro. Tem um Ele botão. nomeou o próprio cavalo senador. Isso. Ai, Senador. tem É um gente cargo colocando político. Aí ele ia pro filho Congresso que sabe com fritar um hambúrguer pra cavalo ser pra embaixador. Uau! Se bem que não tem muita diferença pro nosso aqui. Né? Uau! Crítica social. Cavalo Crítica era social senador. foda. Merda de artista. E aí que tá. Vocês quase acertaram quando falaram que ele transformou em duque. Porque, na verdade, depois de colocar o cavalo como senador, ele queria transformar o cavalo em cônsul. Olha, então... Só que aqui tem um plot twist. Atualmente, muitos historiadores, eles não levam essas histórias tão a sério. Porque existe uma coisa, as pessoas não gostavam muito de Calígula. Ele tem essa fama de ser maluco. Então, hoje em dia, existe uma certa ideia, uma certa, talvez, tendência de acreditar que essas histórias, na verdade, eram propaganda feita pelas pessoas opositoras ou contrárias a Calígula, muito justamente para provável. prejudicar a imagem dele. É o mesmo esquema que a gente falou da ainda há Maria pouco, né? Da Antonieta. Maria Antonieta. Exatamente, Isso. exatamente. E muitas vezes essas propagandas históricas existem para sempre. É uma tática antiga, né? Fake news. Não é de então, agora. não é de hoje. Eu diria Agora que é uma mostrou tática tudo na mão. humana. Mas meio que quase toda a história pode ser refutada com esse argumento, né? Exatamente, desde que os registros sejam inconclusivos o Aham. suficiente. Sim, sim. Eu acho que isso é uma boa lição pra gente sempre pensar nas mentiras que a gente É, a conta. gente acaba entrando na ideia da É, ciência, galera, né? tem Você que pega várias pesquisar. evidências que vão diminuindo a Corroborando margem alguma de erro da coisa. Mas o né? que eu mais gosto da ciência é que nada nunca é verdade. Você sempre pode provar que algo não é verdade. Sim. Não existe um status Sim. de verdade absoluta. Tudo é teoria, É né? aproximadamente Na exato. verdade, isso também de acordo com o filósofo da ciência que você seguia a linha dele. Mas eu imagino que Popper talvez seja um dos Tem o grandes Thomas e... Kuhn também. Exatamente. Tem um livro muito bom dele chamado A Estrutura das Revoluções Científicas. Muito bom Recomendo mesmo. que todos leiam. É um livro muito de cultura, muito bom. Mas, infelizmente, Poxa. essa era a última trivia que tínhamos pra hoje. E o Synapse Quiz chegou ao fim de mais um episódio. Ah, esse foi difícil, gente. Meu Esse cérebro- episódio foi difícil. Vocês estão de parabéns, porque conforme os episódios vão progredindo, as perguntas vão ficando mais difíceis. Botei, mais eu Ainda bem que eu não difíceis. venho aqui semana que É, vem. nossa, a galera da próxima semana tá, ó. Porém, eu gosto como mesmo diante de perguntas difíceis, vocês se esforçam para um objetivo único, encontrar a verdade. Vocês são pessoas Eu incríveis. achei que ele ia falar gosto de encontrar vocês. a merda do Cientista. artista. Vocês são Você também, seja assim, seja assim. Muito obrigado pela participação. Muito obrigado pela Obrigado, participação de vocês e de vocês que estão assistindo esse episódio. E eu vejo vocês na semana que vem, no mesmo horário e dia da semana. Até lá!